E agora, do Centro Cívico em Pittsburgh, na Pensilvânia, Jimmy Swaggart fala sobre a suprema decisão da vida em sua mensagem intitulada Nascido do Espírito. Os que trouxeram a Bíblia, abram agora comigo no livro de São João, o 3º capítulo de João. Vou começar com o primeiro versículo que diz: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Verei também o versículo 14: e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O tema da mensagem eu tirei da parte final do versículo 8, uma linda, maravilhosa, bonita declaração do nosso mestre, nascido do Espírito. Entrando no avião, isso foi há pouco tempo atrás, disse que notou uma agitação na entrada do avião e quando finalmente chegou lá, era uma senhora que estava ali embriagada. Ele disse: o seu vestido, se posso chamá-lo assim, era sumário. Ela estava agitada, exigindo que a comissária lhe desse uma bebida. A comissária estava tentando acalmá-la e disse que quando o avião subisse, ela lhe daria a bebida. Ela gritou e encheu o avião com obscenidades, querendo a bebida logo, e a comissária afinal a acalmou, indo providenciar a bebida e entregou a ela. Meu amigo estava do outro lado, que estava esta senhora, e logo após a subida do avião, ela olhou para o outro lado e o viu e o reconheceu e gritou para todos no avião ouvirem: eu também já nasci de novo. E o que é triste é que essa senhora pensava mesmo que era salva. Muitas pessoas na América, no Brasil e outros países, onde se praticam as mais diferentes formas de cristianismo, acham que são salvas, renascidas, religiosas, membros de igreja, ou qualquer outra linguagem que se use para isso. É meu costume, onde quer que eu esteja, se tiver a oportunidade, eu a crio se não a tenho, é indagar das pessoas se elas são salvas ou nascidas de novo. E é raro eu ouvir alguém responder: não, eu não sou. Quase sempre, sem exceção, independente de quem sejam, eles dizem: sim, sou salvo, sim, sou religiosa, sim, sou correto, sim, conheço a Deus, sim, sou membro de igreja. Sempre respondem na afirmativa. Esta mensagem que eu rogo a Deus que me ajude a apresentar a vocês, e eu me sinto incapaz de pregá-la, porque esta é a coisa mais importante que você jamais ouvirá em toda a sua vida. Mais importante que dinheiro, mais importante que a instrução, mais importante que tudo no mundo, é a salvação da tua alma. E eu
quero falar hoje, do melhor modo que puder, sobre a criação do homem, a queda do homem e a redenção do homem. A Bíblia, em 22 palavras, diz como o homem foi criado. Diz que Deus formou o homem do pó da terra. A ciência concorda com isso. A última parte, que o homem foi feito do pó. Depois Deus tomou aquela porção de matéria e então Deus soprou nela. E quando ele soprou nela a união do seu espírito com esse pó da terra, tornou o homem alma vivente. Você não tem uma alma, você é uma alma. Entendeu? A união do sopro divino com o barro fez você alma vivente que nunca morre. Deus disse: darei domínio ao homem, darei a ele domínio sobre este planeta. Por quase 6.000 anos o homem domina este planeta. Se por acaso um cientista que tenha ligado para este programa e está me vendo aí na tela e acredita na evolução, é difícil ser um cientista verdadeiro e crer na evolução. Alguém declarou diante do Supremo Tribunal que a Bíblia diz que a Terra só tem 6.000 anos de idade e a Bíblia simplesmente não diz isso. Este planeta pode ter 10.000, 20.000, 50.000, 1 milhão de anos, 10 bilhões de anos, mas isso não contradiz a Bíblia. Deus disse ao homem: tenha domínio sobre este planeta. Mas o homem, em seu domínio sobre este planeta, levou a uma situação tal que a metade dos homens estão morrendo de fome. E só a volta de Jesus Cristo irá salvar o homem da destruição. Deus fez o homem e ele caiu. Em Gênesis capítulo 3, versículo 4, se diz: então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis. Satanás, ao tentar Adão e Eva, sobretudo Eva, usou a maior força de persuasão que o inferno podia usar. Ele usou a tentação mais torturante, provocante e cintilante: e como Deus sereis. Ouça isso. Como Deus sereis. Este é o espírito do mundo hoje, que entroniza ditadores, que pisam com botas e esmagam milhões, e milhões sangram, sofrem e morrem. Deuses. Este é o espírito do mundo que diz: eu faço o que eu quero. Esta é a raiz de todo pecado, porque todo pecado é egoísmo. O meu eu,
Não importa quem firo, todo pecado fere o próximo e fere você. Ouviram-me? Pecado é egoísmo? Sim, ele é cobiça. Como Deus sereis. É o que torna Hollywood poderosa. Suas estrelas são umas deusas. É isso que torna o esporte o fator mais poderoso na América e no mundo. Seus astros são deuses. E esta vai ser a ruína da igreja do Deus vivo. Pastores que se tornaram pequenos deuses. Minha igreja é maior que a sua. Minha escola dominical é maior que a sua. Tenho o maior ministério. O maior isso e o maior aquilo. Isso é desprezível aos olhos de Deus. Esse é o espírito do mundo, o espírito satânico. O espírito de Cristo é o oposto. Para demonstrá-lo, Jesus Cristo se ajoelhou e lavou os pés dos discípulos. Repórteres sempre me perguntam: como é que você se sente ao pensar que está em diversos países do mundo com seu programa de televisão? Na Universidade de Yale, há dias, os estudantes me perguntaram: é verdade que o seu programa está em diversos países do mundo? Eu disse: é. Nunca antes uma pessoa tinha alcançado tanta gente semana após semana. Como você consegue? Eu só consigo sabendo que não sou ninguém. Deus é tudo. Eu nada posso. Não posso curar um doente, enxugar uma lágrima, aliviar a dor de ninguém, nem ajudar uma alma aflita. Sou só um mensageiro, um portador, um enviado. Sou só uma voz clamando no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Mas eu conheço um que pode enxugar as lágrimas, que cura o doente, que pode aliviar as dores, que pode erguer acima das sombras. Não estou aqui para apresentar Jimmy Swaggart, ou as Assembleias de Deus, ou essa igreja, ou outra igreja, ou uma denominação. Estou aqui com o fim de exaltar a Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o mais belo entre milhares, a brilhante estrela da manhã, a rosa de Sharon, o lírio dos vales, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o mais belo entre os milhares, o batizador com o Espírito Santo. Eu sou um pobre, débil, frágil, falho, mortal. E eu somente estou aqui hoje por causa de uma coisa. Amazing grace, how sweet that sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I was blind, but now Aleluia, 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 glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, aleluia.
Satanás usa 3 armas para nos tentar: o desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida. Pecar não é só um ato. Vocês me ouvem? Pecado é um estado. Você entende isso? Pecar é mais que um ato que você comete, é um estado que você se torna ou que o atinge. Você se torna pecado. Entendeu? Vou dizer de novo, você se torna pecado. Todo o seu ser, todo o seu espírito, todas as suas fibras, aos poucos se tornam o que você faz. De fato, Adão e Eva mudaram de senhor, mudaram de dono. Antes tinham luz, agora tem trevas. Quando antes tinham segurança, agora tem medo. Antes tinham amor, agora tem ódio. Tem outros senhores, e todos vocês que estão aqui, todos vocês, centenas de milhões que me assistem na televisão, vocês estão adorando a Deus ou estão adorando a Satanás? Não há um meio termo. Fique bem claro. Ou o seu pai é o diabo, ou então Deus é que é o seu pai. Não há um meio termo. Mudaram de senhor. Satanás se tornou senhor. Em Gênesis 3:21, quero que você note isso porque é lindo. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e o termo Senhor Deus aqui é Jeová Elohim, o Deus da aliança. Fez o Deus da aliança vestimenta de peles e os vestiu. Naquele momento, na aurora da história, Deus fez uma aliança com o homem, mesmo que tivesse caído. Deus fez uma aliança com ele, que em resumo dizia: por sacrifício você será salvo. Agora vamos ver a redenção do homem. Queiram abrir em Gênesis 3:15, onde temos o chamado proto-evangelho. Deus disse, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ele disse descendente. Estava falando aqui do Redentor vindouro. Agora vamos ver a redenção do homem. Ele está perdido e não pode fazer nada para voltar a Deus por si mesmo. Por isso o homem inventa muitas maneiras de se salvar. Vou me unir à igreja, mas ouçam-me, a religião hoje se tornou uma nódoa na história da humanidade. O que é que você está dizendo? Eu digo que as igrejas levam mais gente ao inferno do que qualquer coisa no planeta. Estou dizendo que as religiões levam mais gente ao inferno do que qualquer coisa neste mundo. A religião leva ao inferno mais do que o álcool e drogas e mentira e fraude e roubo. A religião, porque milhões pensam estão salvos, quando na verdade não estão. Eles se ajoelham, tomam a ceia do Senhor e pensam a participação na comunhão vai me salvar, e isso não salva sua alma. Eles são batizados e pensam porque entraram na água e saíram que isso salvou sua alma.
Mas o batismo nunca salvou uma só alma. Nunca. Une-se à igreja, alguns de vocês aqui são membros de uma igreja. Milhões na televisão se uniram a uma igreja e pensam, isso salva minha alma, mas nada tem a ver com a salvação da sua alma. Vocês me entendem? Outros praticam boas obras, pagam as dívidas, sustentam os filhos na escola. Eu trabalho. Isso salva minha alma. Não tem nada a ver com a salvação da sua alma. Nada que você tente fazer pode salvar a sua alma. Nada. Você poderia dar bilhões de cruzados se tivessem isso, não o salvaria. O homem se perdeu e não pode salvar-se. O que é que Deus faz então? E eu sei que levei muita gente a ficar zangada comigo. Mas ouçam com atenção. Não desliguem a sua televisão. Quase não posso falar de rouco, de tão fraco, não aguento em pé. Mas Deus me dá forças para concluir esta mensagem. Fique com a televisão ligada, porque isso pode ser a diferença entre a vida e a morte, céu e inferno. Deus disse, você não pode fazer nada, mas eu vou mandar um Redentor. Oitocentos anos antes de Jesus vir, Isaías profetizou. Ele disse, uma virgem conceberá. Modernistas, ouçam-me. Eu não respeito vocês mais do que a um cachorro morto. Quero que isso fique bem claro. Lobos com pele de ovelhas, seus falsos profetas que sobem no púlpito com os seus diplomas teológicos e dizem que a Bíblia não é verdade e que Jesus não era o Filho de Deus. Não há palavras para descrever toda a sua perfídia e falsidade. Quando você vem me dizer que Jesus Cristo não nasceu da Virgem Maria, isso é mentira. Isaías disse, a Virgem conceberá, e aquele ser santo que dela nascer vai ser chamado Emanuel, Deus conosco. Quando ele morreu, não tiraram sua vida. Roma toda não podia tirar a sua vida. Ele a entregou por si. Quando foi pendurado na cruz, ele foi o perfeito sacrifício, sem pecado, sem mancha e sem ruga. Ele morreu e deu a sua própria vida, pagou o preço pelo homem para libertá-lo. Puseram-no num túmulo e se lembraram que ele anunciou ao mundo todo, em 3 dias, 72 horas, vou me levantar. Eu vou voltar. 72 horas, eu vou voltar. Ele não disse, eu vou tentar, talvez eu faça, mas vou voltar. Vou voltar. A morte disse, vamos prendê-lo aqui. O inferno disse a mesma coisa. Os demônios, vamos prendê-lo. A religião disse, vamos prendê-lo. Mas ele disse, eu vou voltar. 3 dias, 72 horas,
E eu vou sair desta sepultura. Põe uma pedra na porta, mas eu vou sair do túmulo. Podem me guardar, mas eu vou sair desse túmulo. Põe o poder de Roma lá, mas eu vou sair desse túmulo. Inferno, faça o que quiser, mas em 72 horas eu vou me levantar. Vou levantar sem pecado para a salvação e vou libertar o cativo. E pelo poder do Todo-Poderoso, você diz, Jimmy Swaggart, você está pregando a centenas de milhões de pessoas? Você não deveria se mostrar assim tão emotivo? Você perdeu a dignidade e seu decoro? Admito que sim. Se estivesse falando de uma eleição qualquer, poderia manter meu decoro e minha dignidade. Se eu estivesse falando de um campeonato, uma taça ou outro prêmio, uma eleição ou o final de uma guerra, talvez eu pudesse conter minha emoção. Mas quando falo de Jesus Cristo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que Ele livrou o homem do pecado, quebrou as suas correntes e a sua prisão, porque quando Ele saiu da sepultura, eu saí da sepultura com Ele. Quando Ele saiu do túmulo, eu saí do túmulo com Ele. Quando Ele saiu do túmulo, Jimmy Swaggart saiu do túmulo com Ele. Há dias atrás, na Sibéria, União Soviética, nós embarcamos em Moscou naquela tarde e voamos a noite toda até chegar a Novosibirsk, Sibéria Ocidental. Levaram-me para a igreja e me sentei deste lado. O coro estava sentado atrás de mim. E os russos cantam como pouca gente que eu já ouvi. Os cultos se estendem por 3 ou 4 horas. Depois que a congregação cantou, o ministro disse uma coisa à congregação que eu não podia entender. E o coro, de repente, começou a cantar em inglês. Eu me voltei e eles não sabiam inglês. Eu sabia que decoraram o hino só para nós. E o coro começou a cantar. Come in to my heart. É um corinho antigo. Come in to my heart. Come in to my heart.
Come in today. Come in to stay. Come into my heart, Lord Jesus. Esta é a minha mensagem para vocês. Entra em meu coração, Jesus. Curvem a cabeça e fechem os olhos. Fiz o melhor para mostrar o caminho. Se você o perder, será horrível porque você terá chegado tão perto. Se você não aceitou Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, você não aceitou o seu dom da salvação sem dinheiro e sem preço. E para vocês aqui, e para os milhões vendo na televisão, esta é a hora. Os céus esperam por você. O preço que ele pagou tinha o seu nome escrito. Quantos querem dizer, Jimmy Swaggart, eu não conheço Jesus como meu Salvador. Eu não aceitei o grande preço que ele pagou. Eu quero pedir que você ore por mim. Aqui embaixo, quantos vão levantar a mão? Eles vão cantar agora mesmo, a lugar junto à cruz. Deus, Espírito Santo, vai operar em você e fazê-lo nascer do Espírito hoje. Na televisão, onde você estiver, você pode nascer do Espírito. Vou pedir que todos nesse estádio se levantem, todos, por favor.